Nosso tema do mês é ansiedade. E eu gostaria já, sem delongas, de ler com vocês em Lucas, no capítulo 12, do versículo 22 ao 34. Uma passagem conhecida por muitos de vocês. Deus já tem falado tanto aqui, não só nas pregações, mas através das células. A gente estava no encontro de homens ontem também, que por sinal foi maravilhoso, tá? E Deus continua abençoando a tua vida. E aí você que não veio ontem, perdeu a oportunidade. Nesse mês, mas mês que vem a gente tem de novo. Eu gostaria de convidar vocês, e a gente falou sobre um pouco também da ansiedade. E é tão bonito a gente ver o Senhor nos direcionando através dos temas aqui ao longo do ano e o quanto que isso faz de diferença na nossa vida se nós realmente estivermos abertos e capazes de receber a palavra de Deus por inteiro no nosso coração. A gente precisa começar a vir para a igreja esperando ainda mais palavras poderosas que possam transformar a nossa vida. E que as palavras que aqui forem ditas, a gente não use só para poder assistir, mas que a gente possa replicar um pouco disso para onde a gente passar, por onde a gente passar, que a palavra do Senhor ela seja infinitamente disseminada por onde os nossos pés pisarem. Lucas 12, versículo 22 diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que essas aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Amém? Queridos, ansiedade é algo... Augusto Cury, algum de vocês conhecem ele, um grande escritor, psicólogo. Ele nos diz em um dos seus livros que a ansiedade é o mal do século. E a gente consegue observar isso, né? A gente hoje vive um mundo extremamente ansioso, principalmente aqui quem é pai de jovens e adolescentes sabe o quão imediatistas eles são para várias coisas. Hoje em dia, as crianças da nossa idade, né? Lá atrás, a gente tinha um pouco mais de resiliência no esperar. Por falta da comunicação, muitas vezes, por falta de recursos. Mas hoje a gente vê que a informação ela está na palma da nossa mão. E quanto mais informação nós temos, mais a nossa ansiedade ela é aguçada. Muitas vezes a gente está vendo alguns vídeos aí na internet, né, seja quais forem, e isso às vezes coloca uma ansiedade no nosso coração desnecessária. A verdade é que a ansiedade ela já existe desde muito tempo. Só que agora, com esse desenvolvimento da comunicação, ela se torna ainda mais perigosa na nossa vida. E se nós não estivermos realmente pautados no Evangelho, naquilo que o Senhor quer que nós sejamos como pessoas e como cristãos, nós não vamos conseguir vencer a ansiedade. A verdade é que a ansiedade ela faz parte de uma das nossas emoções. Muitos já
colocam ela como uma doença psicossomática, mas assim como qualquer emoção, ela só tem poder na nossa vida se nós dermos poder a ela. E muitas das vezes a gente tem invertido um pouco as coisas. Muitas das vezes, ao invés de nós darmos poder à pessoa que pode resolver isso, que é Jesus, a gente está sendo rendido e dando poder às nossas emoções, inclusive a ansiedade. A gente está deixando a ansiedade reinar no nosso coração. A gente está deixando a ansiedade ser o rei das nossas vidas, e não é isso que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor quer que nós sejamos totalmente dependentes dEle. E a ansiedade não é uma coisa do diabo. A ansiedade muitas vezes parte daqui, da nossa mente, do nosso coração, porque a gente não está acostumado a esperar. E a fé, em Efésios diz que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. E muitas das vezes a gente está querendo antecipar o tempo de Deus na nossa vida, porque a gente quer ver rápido a promessa. E nisso a gente está trazendo problemas, a gente está trazendo pensamentos para o nosso coração que está tirando a gente do nosso propósito. A gente está vivendo numa grande ansiedade por coisas que nós nem sabemos se é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E o que é que nós precisamos ter atenção à ansiedade? A ansiedade, queridos, ela não vem para mostrar as nossas falhas e limitações em relação à confiança de Deus. Porque todo mundo aqui é cristão e a gente confia em Deus, amém? Quem aqui não confia em Deus, levanta a mão. Ninguém, todos nós confiamos em Deus, mas a ansiedade, na verdade, ela vem para mostrar a nossa incapacidade, muitas vezes, de depender e esperar por Ele. De depender e esperar uma resposta de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos àquilo que o Senhor quer que nós façamos. Tem um escritor muito famoso aqui nos Estados Unidos, que é um evangelista e um missionário, que ele diz em um dos seus livros que o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Então muitas vezes, será que nós estamos sendo guiados por fé? Talvez o nosso nível de ansiedade é tão high que ofusca o nosso nível de fé. E a verdade é que o nosso nível de fé ele tem que estar bem mais acima do nosso nível de ansiedade. Nosso nível de fé ele precisa estar muito mais acima das nossas expectativas humanas, da nossa mente carnal, de tudo aquilo que nós esperamos que seja feito à nossa vontade. É porque na verdade a gente faz a oração errada, é que venha o nosso reino primeiro, não do Senhor. E quando nós colocamos a nossa vida aqui terrena como um reino nosso, a gente acha que a gente é o rei da nossa vida, que nós podemos tomar todas as decisões. Na verdade o Senhor até deixa você tomar as decisões da sua vida. E muitas das vezes a gente esquece que o rei precisa ser Ele. Que o rei da nossa vida precisa ser aquele que nos deu a vida. E nesse texto a gente vê muito isso. E é engraçado que se a gente voltar alguns versículos atrás, Jesus ele faz uma transição da avareza para a ansiedade. Olha que legal. Então tem muita gente aí buscando riqueza, eu não quero nem falar de dinheiro aqui, mas a avareza também ela gera ansiedade. A avareza, queridos, ela é o que? A ameaça do muito. Só para você ver, quem não quer viver, né? Uma ameaça do muito. Mas a verdade é que a gente às vezes tem buscado tantas coisas nossas, construindo tantos nossos impérios, que a gente acaba se tornando avarento. E a avareza também está nos levando a uma ansiedade. Só que nesses versículos que a gente acabou de ler agora, Jesus, os discípulos, eles ficam o quê? Extremamente preocupados, né? Porque Jesus acaba de falar uma parábola de alguém que tinha muita coisa e não sabia onde guardar, e os discípulos notam o seguinte: a gente não tem nada, Jesus. E os discípulos estão ansiosos com o quê? Com o que eles não têm. Então a gente precisa começar a orar de forma correta, pedindo ao Senhor que o reino dele seja o primeiro da nossa vida. Se a gente não tomar cuidado, queridos, a ansiedade ela tem o poder de nos destruir. Só que ela só tem o poder se nós dermos o poder. Eu gosto muito de etimologia de palavras. Vocês sabem de onde vem a palavra ansiedade? É uma palavra anglo-saxônica que quer dizer rasgar. Essa palavra é tão forte, né? Rasgar.
Ansiedade, se a gente deixar, ela nos destrói, ela nos rasga, ela rasga os nossos sentimentos, ela rasga as nossas emoções, ela estrangula. E a ansiedade, ela vai puxar a gente para a direção errada. Se Jesus está ali, a ansiedade tomando conta do meu coração está me puxando para cá. E a gente fala muito da ansiedade ruim, da ansiedade boa, né? Mas a ansiedade ruim, na palavra certa, eu estou animado para isso, né? Ansioso. Que a gente não pode andar ansioso por coisa nenhuma. E a verdade é que muita gente está ansioso. E a ansiedade, ela não esvazia o amanhã do sofrimento. Entenda bem isso. A ansiedade não esvazia amanhã do sofrimento. Porque você não sabe nem se você vai estar aqui amanhã. Mas a verdade é que ela esvazia o poder do hoje, da gente mudar a nossa vida. Ela esvazia o hoje do poder de Deus. Então a gente precisa começar a andar, porque lá em Mateus 6,34 fala: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que o Jesus está nos falando aqui? Que a gente vai ter problema, que a gente vai ter dificuldade no próximo dia. Mas se preocupe com o hoje, com a oração do hoje. Não se preocupe com daqui a uma semana. E eu não estou falando aqui que planejamento não é algo que é saudável na nossa vida, porque é. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: até onde esse planejamento está debaixo do propósito de Deus? Porque se ele não estiver debaixo do propósito de Deus, é ansiedade na certa. Porque a gente vai querer tomar o controle da nossa vida, nas nossas decisões, e vamos tirar isso das mãos do Senhor, e a gente vai se tornar pessoas ansiosas. E a ansiedade, muitas das vezes, é como a gente fosse crucificado entre dois ladrões. Quem que são esses ladrões? Primeiro, o ladrão do remorso em relação ao quê? Ao passado. Ansiedade, a gente fala que é excesso de futuro, mas uma pesquisa mais a fundo, a gente vê que tem muitas pessoas ansiosas por coisas que elas já passaram, e a ansiedade delas é medo de passar a mesma coisa de novo. E o outro é o ladrão da preocupação em relação ao nosso futuro, que já é ansiedade mesmo, natural. Então a gente está aqui no meio. Será que eu vou viver o que eu vivi lá atrás, as minhas dores passadas, será que elas vão se repetir aqui no meu futuro? E a gente tem sido rasgado por isso. E aqui não fala uma pessoa que talvez já não teve ansiedade na vida. Acho que todo mundo aqui já teve ansiedade na vida. Uns com um grau mais alto, outros com um grau mais moderado, mas a verdade é que a ansiedade, ela pode ser enganadora. Por que a ansiedade ela pode ser enganadora, queridos? Porque a ansiedade, ela nos dá uma falsa visão de vida, de nós mesmos e de Deus. E ela pode nos enganar aqui em 4 áreas da nossa vida, que são áreas extremamente importantes. Primeiro, as nossas emoções. A ansiedade, ela pode nos enganar nas nossas percepções. A ansiedade, ela pode nos enganar na confiança de Deus. E a ansiedade, ela pode nos enganar na vida eterna. Se a gente der poder à ansiedade, repare bem nisso. Se dermos poder à ansiedade, ela pode criar um problema que não existe, está ligado nas nossas emoções. Quantas pessoas ansiosas que ficam overthinking o futuro, que nem sabe o que vai acontecer, e ela, além de já pensar muito à frente do futuro, ela já cria problemas lá na frente. Já querem resolver problemas que nem existem, situações que nem aconteceram. Então isso está muito ligado às nossas emoções. E se a gente der poder à ansiedade, ela pode aumentar os nossos problemas e diminuir nossa capacidade de resolver, percepção. A gente pode ficar com tantos problemas criados na nossa mente que a gente não consegue resolver os problemas que são atuais. E muitas vezes, sabe o que pode ser? O nosso relacionamento com Deus. Uma vida mais ativa no Espírito Santo, uma vida mais entregue aos pés e à cruz. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se a gente der poder à ansiedade, ela pode tirar os olhos de Deus, tirar os nossos olhos de Deus e colocar nas circunstâncias. Confiança em Deus. É muito mais fácil a gente tentar resolver as coisas do nosso jeito, por mais que a gente fala que confia no Senhor.
Por mais que a gente fale, não, eu confio no Senhor, mas será que realmente eu confio no Senhor 100%? Será que ainda não existe um dedinho meu ali para resolver os problemas da minha vida? Será que ainda eu não tenho o discernimento do Espírito Santo de Deus para entender que eu ainda estou querendo estar um passo à frente de Deus? Eu estou querendo estar um passo à frente para resolver os meus próprios problemas? E às vezes é duro a gente escutar isso e é tão difícil que a gente consegue perceber que muitas vezes da nossa vida, queridos, nós estamos tomando o lugar de Deus. Nós estamos deixando o Senhor em segundo plano. Nós mesmos estamos fazendo os nossos planejamentos e as nossas fugas. Não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele quer realmente que a dependência nossa seja 100% dEle. E muitas das vezes a gente está dando poder à ansiedade, ela está destruindo os nossos relacionamentos, ela está destruindo os nossos relacionamentos entre amigos, ela está destruindo o nosso ministério, ela está destruindo o nosso propósito. Porque eu não consigo pensar em mais nada, a não ser a resolução da minha própria vida. E aí é o quarto lugar, se dermos poder a ela, ela pode nos tirar dos nossos olhos da eternidade e colocar apenas nas coisas temporais. Porque o fim da nossa vida, queridos, é o reino. A gente pensa tanto aqui, ó, todo mundo aqui às vezes tem planejamento para daqui a alguns meses, para daqui a alguns anos, já sabe o que é que tal, eu quero aposentar com todos os anos, todo mundo aqui já tem, mas será que a gente tem um planejamento de eu vou viver a minha vida para viver a eternidade com o Senhor? É tão pouco o nosso tempo de vida aqui que a gente está gastando com tantas coisas que não são do reino de Deus. A gente precisa começar a virar essa chave, queridos, porque enquanto a gente não virar essa chave do que o reino de Deus ele é mais importante, nós vamos acabar entrando em lugares que o Senhor não nos chamou. A gente consegue, às vezes, inconscientemente, dar poder para tantos dos nossos sentimentos. E a gente esquece de dar poder à pessoa que realmente pode resolver tudo. Os nossos sentimentos, eles são importantes? São. Desde que eles sejam moderados. Desde que os nossos sentimentos, eles não ultrapassem e não nos deixem cegos, porque a ansiedade também ela pode nos cegar. A ansiedade ela nos dá uma falsa visão de vida. E a ansiedade ela muitas vezes nos leva, principalmente aqui na América, né, a crer que a gente só vive daquilo que a gente come e veste. Às vezes as nossas preocupações estão com coisas tão fúteis, porque o argumento de Jesus contra a ansiedade, se nós formos ver no verso 23 do capítulo 12, o versículo 23, que o primeiro argumento de Jesus contra a ansiedade é o quê? Do maior para o menor. Deus, ele deu um corpo com vida. E se o nosso corpo é mais do que o alimento e veste, Ele nos dará o alimento e veste. É meio lógico isso, mas a gente tem uma dificuldade enorme de entender. Se Deus é o responsável pelo mais importante, que é a nossa vida e o nosso corpo, se Deus cuida da maior responsabilidade da nossa vida, que é a nossa vida e o nosso corpo, será que a gente não pode confiar nele em algo tão pequeno? Será que a gente não pode confiar que o nosso alimento e as nossas vestes, a gente pode trazer isso para qualquer área da tua vida? Não necessariamente só comer e vestir, mas qualquer provisão. Será que a gente não pode confiar realmente no Senhor, nessas coisas tão pequenas? A gente tem, como ser humano, a capacidade de se tornar grande, algo que para Jesus é isso aqui, ó. E muitas das vezes esse se tornar grande, essas dificuldades que nós passamos, que para o Senhor, se nós tivermos uma vida realmente rendida a Ele, pode ser algo instantaneamente resolvido pelo Senhor. E muitas das vezes a gente tem dado lugar e a gente inverte o reino. A gente coloca as coisas menores como maiores. E a minha vida com o Senhor se torna menor. E Jesus, ele vem com um segundo argumento para ele também combater a ansiedade, que é do maior para o menor. Ou seja, de tamanho, as árvores e flores como exemplo. Deus fala do lírio e dos corvos. Os lírios se vestem com maior glória que Salomão. Os corvos, eles não têm fazendas, não ajuntam nada, e o Senhor providencia para eles comida todos os dias. Agora a pergunta para vocês é: a gente vale mais do que um lírio e a gente vale mais do que um corvo?
Se no reino, na prioridade, nós valemos mais, Ele não cuidará de vocês que são filhos dEle? O problema, queridos, não é o poder de Deus. A verdade é que o problema maior é a nossa fé no Todo-Poderoso. Porque o poder de Deus, Ele não muda. O poder de Deus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e vai ser eternamente. Mas muitas das vezes é a nossa fé que oscila. E a nossa oração tem que ser que nós precisamos estar sempre regando a nossa fé. E a verdade é que a gente vem falando sobre ansiedade. Como que a gente pode vencer a ansiedade? Tem como vencer a ansiedade? Se a gente quiser, tem. Se eu resolver não dar mais poder para a ansiedade reinar na nossa vida, em primeiro lugar a gente precisa entender que Deus é nosso Pai e conhece todas as minhas e as suas necessidades. A gente vence a ansiedade quando a gente confia realmente no Senhor. Sabe o que a gente tem que começar a fazer? Vai até rimar. Isso que eu vou falar para vocês gravarem. Converta em oração e súplicas tudo aquilo que te traz preocupação. Se a gente realmente deixasse isso nos pés do Senhor, nossa vida realmente seria mais leve. Aquele versículo que fala que o nosso fardo é suave e leve, ele faz sentido aqui. Porque realmente é. O Senhor, Ele carregou todos os nossos pecados. Que é muito maior do que o nosso pensamento egoísta de nós conquistarmos para nós mesmos. A gente vive muito medo, e se? E se der certo? E se acontecer isso? E a gente esquece de viver pela fé. Sabe o que é o pela fé? É o mesmo se. Mesmo se acontecer isso, se sair do meu controle, o Senhor vai cumprir a palavra dele. Mesmo se isso acontecer, o Senhor vai fazer. Mesmo se não der certo, o Senhor vai fazer. A gente precisa começar a mudar, queridos. Tirar o medo e colocar a fé no nosso lugar. Porque Paulo, ele nos ensina a vencer a ansiedade como? Orando. Filipenses 4, no versículo 6, fala que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Você sabe o que significa súplicas? A gente pode até orar, mas a gente erra aqui, porque é oração e súplicas. Súplicas significa pedir com insistência, rogar, implorar. Isso aqui já combate qualquer tipo de ansiedade. Porque se eu peço insistentemente ao Senhor, significa que eu estou esperando o tempo de Deus e não o meu. Se eu rogo Ele com súplicas, são orações insistentes, significa que a minha vida está 100% debaixo da autoridade do Senhor, debaixo do domínio do Senhor. E a gente consegue ver em segundo lugar que a gente precisa entender que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. E é aí que a gente esbarra. É aí que a gente inverte as prioridades. Porque existe uma ordem, que é o quê? Coloca o versículo 31 pra gente aqui, Rafa. Qual que é a ordem que o Senhor nos dá nesse versículo? Busquem, pois, o reino de Deus. Essa é a ordem. A ordem é primeiro buscar o governo de Deus nas nossas vidas. E depois qual que é a promessa? E essas coisas serão acrescentadas. Sabe o que acontece? A gente está pulando a parte A do versículo e indo direto para a segunda. A gente já quer que o Senhor acrescente na nossa vida sem a gente buscar o governo e o senhorio dele primeiro. E a gente como cristão tem dificuldade. E eu gosto de falar da América porque a América potencializa isso aqui tudo. Na minha prioridade de vida, muitos de nós trocamos momentos como esses aqui por dinheiro. Desculpe a expressão, mas muitos de nós prostituímos a nossa fé, queridos, por uma diária. E a gente critica tanto outras pessoas que trocaram a presença de Deus aí por tão pouco. E a gente está vivendo a mesma coisa hoje. Será que nós estamos realmente colocando a ordem de Deus em primeiro lugar, buscando o reino dele?
Você quer viver promessa mesmo? Você quer parar de andar ansioso? Busca o Senhor em primeiro lugar. Busca o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Depois o Senhor vai prover. E talvez alguns de vocês podem não concordar isso que eu estou falando. Mas vocês querem saber que melhor do que ganhar dinheiro é viver milagre de Jesus? Maior do que ter dinheiro é não ter dinheiro e viver milagre todo dia. Diga os pastores. Estou falando isso porque eles já falaram aqui o tanto de milagre que eles vivem. É melhor do que ter uma conta bancária cheia, gente. Porque isso mostra relacionamento de Deus. Eu não estou falando também que quem Deus dá condição está errado. Não, pelo contrário. Mas a gente precisa começar a buscar o segundo lugar. Em primeiro lugar, o reino. Para que realmente a promessa de Deus faça sentido nas nossas vidas. Agora os versículos 33 e 34. Coloca para a gente, Rafa. A gente precisa, queridos, mudar o rumo dos nossos investimentos. Venda o que tem e dê esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. O nosso problema realmente não é fazer investimentos, porque a gente pode fazer investimentos. Pode, é saudável, é legal. Mas a gente está fazendo investimento errado. Quem aqui mexe com o mercado financeiro, levanta a mão. Ou já estudou sobre. Quando você faz um investimento errado e toma um prejuízo, é muito ruim, né? E no reino não é diferente, queridos. Se os meus investimentos de tempo, os meus investimentos de recurso não têm sido o primeiro reino de Deus, a gente está investindo errado. E a probabilidade desse mercado divino dar errado, se a gente não investir aonde nós devemos investir, é extremamente certo. Nosso tempo, os nossos recursos, as nossas prioridades precisam ser o reino de Deus. A gente é desafiado aqui a buscar uma riqueza que não perece. Será que se a gente pudesse acessar o reino de Deus hoje, ver o que a gente já tem de riqueza acumulado, versus o que a gente tem aqui no banco, qual seria o balanço disso? Qual seria o nosso profit, né, André? Qual que seria? Será que a gente está gastando mais tempo da nossa vida investindo lá fora do que investindo aqui dentro? Esquece dinheiro, gente. Vou falar uma coisa simples que não custa nada, que é nosso tempo, a nossa rendição. É o estar aqui sendo útil para a obra de Deus, fazendo alguma coisa. É eu ter uma oportunidade de eu vir para o culto ou ir para outro lugar e eu escolher vir para a casa do Senhor. Isso que é investir certo. Isso que é investir aonde não há traça, ferrugem nem ladrão. Onde o diabo não pode tirar. Aonde o diabo não pode tocar. Em vez da gente viver ansioso, juntando tesouros lá fora, juntando as nossas emoções, os nossos planos vazios e sem propósito, a gente precisa gastar os nossos tesouros que Deus nos deu com Ele, não com nós mesmos. A Bíblia fala que a gente deixa de receber muitas vezes porque a gente pede mal, que a gente ora mal. A gente vê tanta gente falando que não tem tempo para estar na presença do Senhor. Será que a gente tem orado pedindo ao Senhor tempo? Sabe por que eu estou falando isso? Porque tudo que a gente dá para o reino volta para a gente, certo? Será que se a gente desse mais tempo para a igreja, o Senhor nos daria mais tempo para a gente fazer as coisas que a gente quer fazer? Será que se o nosso investimento do nosso tempo realmente fosse na casa do Senhor, será que nós teríamos mais tempo para a nossa família? E temos. Porque nós vivemos isso. Eu e a minha família vivem isso. Tive que começar a fazer uma agenda, porque está muito crazy a vida. Mas a igreja é primeiro lugar, gente. E muitas vezes a gente deixa de viver isso, porque o nosso coração, o tesouro do nosso coração, não é a presença do Senhor. E a grande questão é, aonde está o tesouro do seu coração? A grande questão é, se estiver nas coisas,
a gente está fazendo investimento errado e a gente vai viver ansioso por muito tempo. Agora, se estiver em Jesus, a gente vai viver livre da ansiedade. E a gente vai se alegrar com o Senhor. Como seria a nossa vida livre de ansiedade? Qual que é a primícia para isso? Primeiro, passar o controle da nossa vida para o Senhor. Se a gente entregasse o controle na nossa agenda nas mãos do Senhor, seria perfeito, gente. Porque Salmos 37:5 diz: entrega o seu caminho no Senhor, confia nele, ele agirá. Livre de preocupação, livre de ansiedade, está na mão de quem pode resolver. Já não está mais na minha alçada fazer as coisas do meu jeito. E se nessa noite existe algum tipo de preocupação que está trazendo ansiedade para vocês, a gente já viu aqui que a oração e súplica, ela pode resolver isso tudo. 1 Pedro 5:7 diz que lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de vocês. Que a nossa ótica mude nessa noite. Que a nossa ótica mude e que a gente consiga enxergar aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. E não a necessidade, e não as preocupações, e não os problemas. Que nós possamos começar a enxergar, a partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos debaixo do propósito dEle. Não deixem, queridos, que as preocupações dessa terra tirem vocês do propósito que o Senhor quer levar vocês. Como eu disse, não é o diabo que coloca ansiedade na gente. Mas o diabo, ele tem uma percepção que muitas vezes a gente está dormindo e não vê. Ele usa isso para nos tirar daqui. Ele usa isso para nos tirar da presença do Senhor. E o Senhor quer nessa noite que nós tenhamos nele a confiança plena. Que a nossa fé realmente seja restabelecida debaixo dos pés da cruz. Eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Mas eu gostaria que hoje a gente não orasse pedindo ao Senhor para arrancar a ansiedade de nós. Eu gostaria hoje de orar com vocês pedindo ao Senhor que fortaleça a nossa fé. Porque com a nossa fé, queridos, a ansiedade ela é vencida. Porque com a nossa fé nós conseguimos realmente confiar no Senhor. Com a nossa fé nós conseguimos dar o controle das nossas vidas. Ainda que as ondas desse mundo sejam maiores que a gente, o nosso barco é pequeno, vocês precisam lembrar que tem alguém no barco. Nós precisamos lembrar que Jesus, Ele está no barco. E talvez se Jesus não está no controle do barco da tua vida nessa noite, que você coloque Ele. Talvez você tenha deixado Jesus em segundo plano. Talvez o teu reino é mais importante que o reino dele. Talvez a tua vontade seja mais importante que a vontade dele. Mas nessa noite o Senhor nos chama para restabelecer Ele como o rei das nossas vidas. O Senhor nessa noite Ele nos chama para trazer de volta o governo dele nas nossas vidas, nos nossos planos, para que a gente possa viver, queridos, livres da ansiedade. Para que nós possamos viver realmente o propósito do Senhor. Eu gostaria que vocês levantassem. Eu gostaria de fazer um convite para você. Se você sentir realmente que o Senhor necessita de tomar o governo da tua vida, e talvez se você necessita que a tua fé seja ainda mais empoderada pelo Senhor, eu gostaria de chamar você aqui na frente. Não tem lugar melhor, queridos, que o altar para a gente poder deixar as nossas preocupações e ansiedades. Não tem lugar melhor que aos pés de Jesus. E aqui é algo simbólico, sim, mas muitas das vezes esse ato simbólico significa: Senhor, eu estou dando um passo hoje para trás, para que o Senhor realmente assuma o governo da minha vida, para que realmente o Senhor assuma aquilo que talvez eu deixei e eu mesmo assumi. Eu gostaria de te convidar para a gente fazer essa oração junto. Eu gostaria de chamar os líderes e os pastores para estarem orando para vocês, porque a gente sabe que muitas das vezes a ansiedade ela tem nos esmagado, queridos.
Talvez a ansiedade ela tem tirado o teu sono, tem tirado a tua força de servir ao Senhor com mais intensidade, com mais amor. Talvez a ansiedade tenha tirado você a alegria de estar sentado aqui louvando, escutando a palavra do Senhor. Talvez a ansiedade tenha feito que nossos pensamentos não sejam direcionados pelo Senhor. E o Senhor nessa noite fala assim: querido, eu gostaria que você deixasse aos meus pés nessa noite toda a ansiedade. Gostaria que a tua fé nessa noite fosse reestabelecida comigo. E o Senhor, Ele pode fazer, queridos. O Senhor, Ele pode fazer. O Senhor, Ele está aqui nessa noite. O Senhor está presente. Nós podemos deixar aos pés da cruz tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu gostaria, Pai, que a Tua presença continuasse aqui no nosso meio, Senhor, e que o Senhor pudesse, Pai, tocar nesses corações que estão aqui nessa noite, Pai. Eu não sei, Pai, qual que é o nível de ansiedade que os Teus filhos têm vivido, qual que é o nível, Pai, de preocupações, quais que são, Senhor, os níveis de pensamentos que estão tirando eles do propósito, ou talvez que estão tirando eles, Senhor, daquilo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, aleluias, Espírito Santo de Deus, venha com o Teu Espírito aqui, Senhor, porque só a Tua presença, só o Teu fogo, Pai, pode realmente, Senhor, nos mostrar a luz da Tua palavra, a luz do Teu Santo Espírito, Senhor, aquilo que nós podemos mudar, Senhor, aquilo que nós possamos, Pai, mover no mundo espiritual, Jesus. E nós queremos, Espírito Santo de Deus, que o Teu nome seja, Senhor, glorificado. Nós te damos nessa noite, Pai, o senhorio das nossas vidas, Pai. Nós te damos essa noite, Espírito Santo, o governo dos nossos corações. Nós te damos essa noite o governo dos nossos pensamentos. E a partir de hoje nós queremos andar, Espírito Santo de Deus, em fé, Jesus. Nós queremos que a fé, Senhor, seja, Espírito Santo de Deus, aquilo que vai nos guiar, Pai. Nós queremos que a Tua fé, Senhor, que a Tua presença, Senhor, seja que vai reinar nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, na nossa família, Senhor, dentro dos nossos pensamentos, Pai. Encha, Senhor, o coração e as mentes aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vai trazendo, Espírito Santo, o Teu renovo, Senhor. Vai trazendo, Espírito Santo, o Teu propósito a partir de hoje. Que propósitos sejam reestabelecidos aqui nessa noite, Senhor. E se nós deixarmos, Pai, em algum momento deixamos o Teu propósito de lado, nós trazemos isso, nós queremos que o Teu propósito seja, Senhor, o Teu propósito, e não o